Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Partido do Bom Senso. No vídeo de hoje, vamos continuar nossa série do Comentando Notícias e eu tô com uma presença muito ilustre aqui que vai fazer o dueto comigo, vai comentar as notícias. É um familiar meu que vai aniversariar no dia em que esse vídeo vai ao ar, então achei que seria legal convidá-lo para trazer aqui opiniões e esclarecer alguns assuntos também. Meu irmão João Ivo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite de estar aqui comigo hoje, Ivo. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado por lembrar do meu aniversário e deixar o totem para poder lembrar quando que vai ser. Aham. Né, é mais papel da Dani isso. Ah, espero que possa adicionar e trazer coisas de valor a todos. Tenho certeza que vai sim valorizar o vídeo de hoje. Então já vamos começar logo aqui, sem perder muito tempo, falando da primeira notícia que nós vamos comentar. O que nós temos aí primeiro, Ivo? Temos o passaporte de vacinação Hum. da Coronavac, né, ou das Da outras, vacinação em da si. vacinação em si, para eventos culturais e locais de aglomeração. Parece que há um projeto de lei que está sendo Discutido. discutido pelo governador, né? Ele está sendo No Congresso, promovido está discutido no Congresso no Nacional, Congresso. sim. Ah, tá. Pensava que era o governador que estava Não, promovendo isso e o presidente estava coisa. não. É discussão de projeto de lei no Congresso Nacional. A gente querendo botar a culpa no Dória, coitado, né? Mas tudo bem. Ele pode apoiar a proposta, aí é outra coisa, Sim. mas a autoria de deputado federal está na Câmara. Mas enfim, o que ela diz? Bem, ela diz que os acessos a locais de cultura, eventos, locais que a princípio são locais de aglomeração, só vão poder ser possíveis a partir desde que o projeto seja aprovado e executado, só vão ser possíveis para quem tiver a carteirinha de vacinação contra a Covid. Uhum. Né? Devem ter outros detalhes acima disso, mas aí vem a questão de conseguir entender a validade disso no contexto completo, né? Enfim. Em outros países, eu já vi, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles estão liberando alguns eventos culturais para vacinados. Né? Parece que é mundial, todo mundo está fazendo isso, não só o Brasil. Para quem for vacinado e assim não representa risco, né, aos demais, que ele possa voltar ao normal. Né? Acho que essa é a ideia que foi importada para o Brasil. Eu sinceramente, sendo bem sincero, eu não consigo problematizar muito essa questão, gente. Até porque falaram que nós vamos voltar ao normal após a vacinação, né? Então, o que a gente faz? Tem duas opções. Ou vai liberando aos poucos por meio de qualquer certificado, um documento, um carimbinho, seja lá o que for. Né? No caso, foi o certificado de vacinação, certificado sanitário. Ou espera todo mundo se vacinar para aí sim liberar. Então, sinceramente, eu não vejo muito problema nessa questão. Mas eu sei que tem gente que fala muito que vai criar cidadão de segunda categoria, né? Porque vai impedir que pessoas circulem. Né? Pelo projeto, você não é proibido a circular. Você é proibido de acessar locais cuja característica é aglomerar, como um cinema, por exemplo. Né? Sim. O problema é o seguinte, vamos pensar numa linha temporal. Tem alguém aí afirmando que vai chegar uma hora próxima em que tudo vai estar vacinado. Sim. Ok? Essa pessoa se responsabiliza pelo que ela está dizendo? Porque a gente está ouvindo muitas conversas e elas essas alegações não estão responsabilizando quem fica tentando orientar o povo nessa situação. Se essas vacinas não resolverem a situação, o que é a estimativa, o que é realmente uma previsão de muitas pessoas, o problema vai se estender, a doença vai se propagar ainda mais. Uhum. E isso não, na minha opinião, na minha limitada opinião, é uma medida que precisa de revisões para poder lidar. Porque existem pessoas que são, como é o nome? Elas não manifestam, esqueci o nome da palavra. Assintomáticas. Assintomáticas, né? E pessoas assintomáticas, segundo muitos já disseram, inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela não transmite. Então, uma pessoa assintomática, ela precisaria de um certificado não de vacinação, mas de assintomático. Mas, se eu não me engano, o projeto também coloca quem testar negativo. Tá?
Tá? Aí tudo Então, bem. ainda que você não seja vacinado, você que testou negativo para Covid, você também teria acesso. Perfeito. Né? Desde que tivesse um documento falando, não, esse local aqui se responsabiliza por dizer que ele não tem Covid, né? Não teve Covid nos últimos 24 horas, sei Sim, lá. eu acho que a grande questão é a seguinte, é uma doença nova. Sim. Então, todas as previsões são de curto prazo. O que a gente pode utilizar é exemplo de outros locais. Nós estamos vendo outros locais com vacinação já avançada, os índices de morte e de contaminação caindo. Então, realmente, se ela funciona 100%, se a imunidade dela demora muito tempo, nós só vamos saber no futuro. Sim. A questão é, enquanto a gente não tiver essa resposta, vamos ficar todo mundo trancafiado em casa, né? Então, já existe um controle de, vamos dizer assim, de aglomerações, a princípio, né? Você vê locais de reunião em que as pessoas têm, por área ou por atividade, uma quantidade máxima. Os próprios estádios, por exemplo, estão com seus acessos controlados para ir só o jogador e transmitir pela internet ou coisas desse tipo. Talvez, até o momento de se entrar nesse tipo de controle, sim, aí sim, continua nisso, lógico que a gente tem que ver caso a caso, mas tomar um controle desse tipo a eventos tem o seu lado bom, né? Mas eu não confio nas pessoas que controlam e regularizam essas informações. Para falar, não, agora só quem foi vacinado. Não, é como eu falei. E quem não manifestou, né? E quem é imune. Tem crianças que já estão nascendo que são autoimunes à doença. Né? Já tem notícias de crianças Sim, mas essa é, por exemplo, uma medida de curto prazo, uma medida para agora. As pessoas que nasceram imunes, se Deus quiser, daqui a anos, quando elas virar população economicamente ativa, isso vai ser coisa do passado. Mas aí que está o problema. O problema é justamente as pessoas dizerem, não, vou fazer esse projeto, ele vai ser temporário. Eu sou de informática, a gente tem uma máxima, toda gambiarra não é temporária. É só um tempinho, é só a gente achar a solução. Se aquilo está funcionando, vai ficar o resto da vida. Né? E, como eu falei, eu não confio 100% em quem está gerindo todo esse processo. Sim, existe sempre um pé atrás nos nossos representantes. Sim. Mas é aquilo que eu já falei há muito tempo com você em inúmeras discussões. É o sistema que está aí, né? E o sistema que está aí, essa é a regra do jogo. A regra do jogo são que esses eleitos fazem as regras para que a gente siga. Tudo bem, Né? concordo. E essa especificamente eu não estou vendo muito problema. Se a lei baixar e acontecer, é lógico que vamos obedecer. A questão é se vamos apoiar e, de repente, querendo ou não, a pergunta maior não é só o Covid, mas quando a gente soluciona os problemas? Né? Você está com a Covid, quem está solucionando esse problema? Quem está aproveitando? Você vê pelo comportamento de muitas pessoas nas notícias que você vê, tem tal empresa, tal instituição, criou uma vacina e está reclamando que o Butantan está sendo politizado. Não sei. A princípio, tem gente querendo vantagens exclusivas. Aí. A gente sabe que esse tipo de procedimento é muito comum. Por isso que o processo, ainda nesse estágio inicial, ele é questionável. Vamos se fazer isso? Vamos, né? Tá bom, vamos tomar a vacina, mas eu quero pelo menos escolher a minha vacina. Eu estou com tantas opções, nem que eu pague, não tem problema, mas que eu escolha pelo menos a minha vacina. Eu não sou um antivacina, quero deixar bem claro isso. Né? Minha carteira de vacinação está em dia. Você é contra algumas? Eu sou contra alguém escolher a vacina por mim, visto que eu tenho opções. Sabe o que é diferente? Olha, quando teve H1N1, me disseram que as instituições de saúde se uniram e fizeram uma vacina só, na H1N1. Esse momento, não. Cada um está fazendo a sua, estão querendo vender o máximo, estão querendo ganhar primazia e coisas desse tipo. Por isso que fica questionável. Se tivesse uma vacina só, feita por todos, propagado, publicado, a gente não teria muita escolha, a gente teria as notícias quanto à eficácia desse tipo de vacina, e a gente fala, não, beleza, ou essa vacina ou não tem nada. Mas como tem várias, eu gostaria de pelo menos falar, não, eu quero tal, eu quero a israelita lá, eu quero a de Israel, que dizem, né, já teve um estudo que falou que deu 100%. Vou dar o benefício da dúvida, eu queria essa. Eu não posso escolher, eu não tenho, vou ter que deixar o Dória escolher por mim. Hoje, o Congresso votou uma lei que permitia aos laboratórios comprar, a iniciativa privada como um todo, de comprar as vacinas.
Mas eu não tenho notícia de que nenhum laboratório comprou. Nenhum. Porque seria muito bom, porque aí você teria a opção de pagar pelaquela que você quer, Sim, né? O sim. produto você compraria. Mas Isso. hoje, E se eu tô achando responsabilizar. até estranho os laboratórios particulares não... Talvez também porque vacinou o grupo prioritário recentemente, né? A gente tá falando aí de 1, 2 semanas, né? Então talvez a gente veja esse movimento um pouquinho mais para frente, né? Eu vou, pelo segundo calendário oficial, 30 de julho é o meu dia de vacinação. Se tiver lá na frente a possibilidade de comprar no laboratório e poder escolher, ok. Se não, vou fazer o quê? Vou vacinar, porque eu acho que você não tem uma opção, né? Você fica realmente refém, você não quer ficar em casa para sempre. Não, mas aí que tá, Dan. Você tá com certificado, pode ir lá para cultura, lá para teatro, para as coisas. Mas o fato é que você não tá 100% garantido. Não. Tem gente que foi vacinada e continua não imunizada. Tal. A gente estava discutindo aí, de repente, ter terceira vacina. Eu não tenho problema com a terceira Sim, vacina. as Eu tenho vacinas problema de têm que a coisa não funcione. percentual de... É aquilo que eu falei, é muita coisa nova, a gente querendo não tá sendo meio que cobaia. Eu não Ou tenho você problema de pode ser ficar em cobaia. casa 10 anos esperando a vacina que fique 100% acertada. Eu acho que o problema não é ter que esperar 10 anos. É conseguir se responsabilizar pelas suas escolhas. Eu entendo que hoje em dia as pessoas tomem as decisões por você, porque é o papel do Estado, às vezes, tomar essa decisão. Mas o que me irrita é pensar, por exemplo, que o Estado falou, não, você vai tomar tal. Beleza. Ô, me dei mal, e aí? Se vira. Não se vira não. Se vira. Apesar das vira. tratativas, né? Aí é o advogado falando, tá? Apesar das tratativas aí pedindo a desresponsabilização, né? A isenção de responsabilidade, o Código de Defesa deixa bem claro lá que você é consumidor desse serviço e quando tiver um dano, o fornecedor é responsável, independentemente do qual foi o contrato que eles firmaram. Contrato não supera a lei. O problema é quem vai pedir a indenização de uma pessoa morta é a família, a pessoa morre. E aí vai né? receber ainda por cima precatórios, Enfim. sei lá, se bobear, vai processar, tá bom, entra na fila do precatório aí pra ver se... Tá vendo? Aham. A gente tá de mãos atadas. Estão tratando as coisas de forma... Mas aquilo, eu falei, ou você se vacina, se sujeita ao risco, ou fica em casa esperando a vacina 100% estabilizada. Aí é risco calculado, cada um se responsabiliza pela decisão que tomar, Uhum. ok? Lá tá tendo... Depois eu tive sorte, teve a xepa, não sei o quê. Você quer vacinar com essa? Tudo bem. Errei. Cara, você tem uma segunda chance, toma uma outra vacina, resolve. Entende? A questão, o que eu estou discutindo aqui, é quem vai se responsabilizar pelos erros que estão acontecendo. Tipo o quê? O erro de repente, como, por exemplo, o governador, quando começou a fazer a colocar a vacina, querer ultrapassar o Butantan, a vacina não estava funcionando, ele está lá ainda por cima batendo, falando, não, eu vou salvar, essa aqui é a vacina da vida, ou coisa desse tipo, com todo aquele merchandising. É necessário haver, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Uma espécie de retaliação. Na minha opinião, tem muito político que, dentro desse escopo, cometeu o suicídio político. Não vai ser votado mais nem para síndico de prédio. Mas esse tipo de atuação é incompleta, porque o problema volta. Esse cara volta a trazer problemas de novo para a gente e, muito provavelmente, problemas piores do que os que ele causou anteriormente. De forma que, por exemplo, eu quero que todo mundo tome essa vacina. Tá bom, você está apostando nela? Beleza, eu tomo. Mas se eu me der mal, amigo, você paga a conta. Sim, 2022 está aí para a população dar o recado para os eleitos. 2022 não é a conta. 2022 não é a conta. Para o político a pior coisa que pode acontecer para um político é ele não se reeleger. Tudo bem, pode ser um desempregado político, mas esse cara continua ganhando, tem aposentadoria integral e nananana. Meu, já pensou? Cometi uma baita de uma falha, tô recebendo aposentadoria integral, tô de boa, só tô com a moralzinha meio machucadinha aqui. Mas de novo a gente vai chegar naquela mesma coisa. É o conversa sistema pra que já aquilo ali. tá aí. E essa é a regra. Essa é a conversa da gente há muito tempo. Há muito tá, gente? tempo. Não tem muito para onde fugir. Tem sim. Tá? Mas, resumo da ópera. Eu não vejo por que ser contra, sinceramente. Tá? Não me oponho, até porque a ideia de se vacinar é para que você volte ao normal. Sim. Né? Então, mas qual que é a sua opinião? Assunto polêmico. Deixa aí embaixo nos comentários. Tá? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que já estressamos o assunto. Então vamos pro próximo aí. O próximo assunto é
os clubes da Série A. Ah, tá. De novo, eu entrando aqui na parte que eu não conheço muito, que é esporte, mas que esbarra em um direito fundamental, que é a liberdade. Se vocês se lembrarem, nós falamos no nosso primeiro Comentando Notícias dos clubes da UEFA, principalmente os da elite, que queriam criar uma liga própria, sem interferência da confederação, para que eles pudessem ter o comando daquela liga. E lá comentamos que é a questão da liberdade. As pessoas têm liberdade para gerir o negócio como bem entender. Minha opinião naquele momento foi, se o estatuto da UEFA não proibir essa criação dessa liga, os clubes têm liberdade para fazer o que quiser. Olha que interessante, a onda chegou aqui no Brasil. Os clubes da Série A também querem fazer uma liga sem a CBF. Por quê? Quando você se sujeita a uma confederação de futebol, vocês têm que se sujeitar às regras dele. Então, por exemplo, se eu quiser criar um campeonato, não posso. Por quê? Porque tem que vir da CBF, tem que vir de cima. E é nesse movimento aí que os clubes brasileiros querem, né, um pouco mais de autonomia. Inclusive, está acontecendo nesses últimos dias a eleição à presidência da CBF. E os clubes também estão pedindo mais representatividade. Você vê que tudo faz parte do mesmo sistema aí. Liberdade. Se não tiver nenhuma proibição, porque ninguém também se filia à CBF coagido. Você foi lá porque você quis. Você colocou o seu time na jurisdição da CBF porque quis. E se você quiser criar uma liga e isso não desrespeitar nenhum regulamento que você já aprovou antes, fica à vontade. O torcedor quer ver é jogo, não quer saber se é liga, se é campeonato, se é mata-mata. Se não ferir nenhuma questão contratual que os times assumiram, seja bem-vindo aí. É curioso, porque, querendo ou não, pelo que eu entendi, os clubes da Série A eles não têm autonomia para poder criar isso se não for liberado pela CBF, isso. né? É aquele esquema, né? O acordado não foi caro. Eu também não entendo nada de futebol. 2. Muito mais gente do que se imagina. Uhum. Não acompanho muito. Estava conversando aqui, que a gente estava conversando aqui agora, eu estava percebendo que antigamente se falava de política, e separadamente falava de futebol. Mas depois você descobriu que existe política no futebol, Sim. praticamente, né? E é exatamente disso que a gente está falando. Mas a questão é que os clubes da Série A já entraram em acordo com a CBF para poder estabelecer isso. Hoje eles querem uma mudança nesse tipo de acordo e teriam que pensar nisso antes, né? É quase como um casamento. É que as coisas mudam, né? Porque, por exemplo, imagina, eu sou um time pequeno. Para mim é interessante entrar no campeonato da CBF para ter projeção. Sim. E aí, depois que eu cheguei no topo, eu falei, poxa, eu queria ter mais. Sim. Só que eu tô aqui vinculado ao campeonato que já foi estabelecido. Eu queria criar uma Copa dos times de São Paulo, entendeu? Aí vai falar que tem o Paulistão, eu sei, mas eu tô dando um exemplo. E por que não vários paulistões? Isso, por conta disso, por conta das federações, a Federação Paulista de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, elas meio que fazem assim, é o que eu fizer, é o campeonato que eu organizar. Sim. Agora, por que o Corinthians não pode fazer um clássico contra o Palmeiras no dia que ela quiser? Entendeu? Sim. É isso que eles estão discutindo. Eles querem ter mais autonomia para fazer o que quiser, ter o direito de imagem, entendeu? Você vê a FIFA, sabe a EA Games? Sim. Ela faz o FIFA. Ela não negocia com cada jogador para Não colocar a negocia com a FIFA. carinha deles. Ele negocia com a FIFA, negocia com a Conmebol, com a UEFA, ou um pouquinho mais para baixo, com os times, dependendo do regulamento de cada um, né? Os times querem ter um pouco mais de controle. Tudo, no final das contas, é dinheiro. E eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Tem que dar lucro, porque se não der lucro, eles fecham, né? E cabe à FIFA tornar esse contrato valioso para os outros. A partir do momento que não é valioso, por mais que eu tenha, de repente, feito a analogia do casamento, e nesse caso não se aplica, mas por mais que tenha esse vínculo, devia ter liberdade, porque é muito conveniente. Mas é claro, entenda também o lado deles, João. Eles vão fechar para que você fique vinculado a eles. Tudo bem. Por que você não pode criar uma segunda Copa do Mundo todo ano? Porque entendeu? não deixa, Primeiro porque é marca registrada da FIFA. Mas porque a FIFA fala, não, você se sujeitou a mim
E a minha Copa é de 4 em 4 anos. E aí acabou a lei do livre mercado. Deixou de ser interessante? Eu estou tão vinculado a isso. Ok, mas você assinou por quê? Assinou por quê? Porque parecia ser a única via na época. Então, é isso que eu estou falando. Se você se sujeitou e tem prazo, aí é uma coisa. Agora, se não tem essa proibição, cria. Entendeu? Eu não vou estar assistindo. Desculpa a gente, mas... Não vai ter minha audiência. Mas, assim. para aquela pessoa que gosta do futebol, quanto mais jogo tiver, melhor para ela. Liberdade, gente. Você faz o que quiser. Não ferindo nenhum regulamento, não ferindo contrato, nenhuma obrigação que os clubes firmaram, segue a vida aí. Tem o meu apoio de novo. Apesar do meu apoio da UEFA lá não ter feito sentido nenhum porque não fizeram a liga, tem aqui também meu apoio. Tá? Também tem que fazer, faz. Quem que era aquele... É o Mick Jagger, né? Que torce vai dar errado, não era? Torce pra dar errado. Não, é o Murphy, não é? Não, é o Mick Jagger. É o Mick Jagger? É, que ele apareceu com a camisa da seleção brasileira, né? Aí, ele mesmo apareceu com a seleção brasileira, acho que foi no 7-1. Aí apareceu com outras e todo aquele ia torcer, dava ruim. Eu vou dar a camisa do Lula pra ele. Então, o meu apoio aí certamente não vai ser criado essa liga. A lei de Mick Jagger. Mas, enfim, liberdade. Se não ferir nenhum regulamento, vai que vai. Tá? Vamos agora falar do quê? Terceira notícia, a reforma administrativa. Isso aqui é interessante. Quando você é contratado pelo Estado, você se sujeita a algumas regras, né? Você tem o estatuto, você tem leis específicas, por exemplo, se você é do judiciário, você tem a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, você tem em São Paulo estatutos dos servidores civis e assim sucessivamente. Essa reforma administrativa é meio que a lei que vai regulamentar a relação do Estado-patrão, tá? Então, quais são os direitos, como que são as férias, etc. Tá? Então, estão fazendo uma reforma administrativa, por exemplo, para que a estabilidade, que é própria dos servidores públicos, hoje, se não me engano, depois de 3 anos de exercício efetivo da função, ela seja única e exclusivamente aplicável para aquelas atividades tipicamente de Estado. Policiais, professores, né? Então, por exemplo, imagina a pessoa da Caixa Econômica Federal. Posso estar falando besteira aqui, mas é um exemplo só para ilustrar a situação. É pública, a Caixa Econômica é 100% pública. Então, vamos dizer que o gerente da Caixa Econômica Federal tenha estabilidade. Por essa proposta, ele não teria, porque a atividade bancária não é típico do Estado. A iniciativa privada atua. Segurança pública, o nome já está dizendo, é só o Estado. Então, as pessoas da segurança pública teriam estabilidade. As atividades que não são típicas do Estado não teriam estabilidade. Tá? Essa é uma das propostas da reforma administrativa. É muito boa. Porém, qual que é o problema dela? Ela só pega o pessoal da base. Entendeu? Só pega o pessoal da base. Por exemplo, até porque precisaria alterar a LOMAN. Né? Lei Orgânica da Magistratura. Para você tirar a férias de 60 dias que um juiz tem, né? Você teria que essa reforma teria que abranger também os altos cargos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário. A minha crítica é justamente isso, está pegando só a base. Né? Eu lembro que o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, criticou o voto impresso porque ia custar. Se você tivesse a reforma, né, administrativa aplicando o salário dele, por exemplo, e limitando ao teto constitucional, sem penduricalho, sem nenhum valor acima, você ia economizar muito mais, por exemplo, umas 10 eleições. Então, não é falta de dinheiro. Tá? É má administração. É má administração. Se a Constituição coloca um teto, não tem o que falar, gente. Não tem qualquer manobra jurídica para poder justificar recebimento acima do teto é irregular. Não vou falar que é ilegal porque está na lei. Ninguém gasta mas acima do que está na carteira, imoral, né? É imoral. Tá? Então, tem que colocar essa reforma também, não só no que recebe lá os R$3.000, mas no que recebe 50, 70, tá? Em todas as esferas do poder público. Quer ganhar mais dinheiro, vai para a iniciativa privada, tá? Público não é local de enriquecer. Essa é a minha única crítica à reforma administrativa. Ela é bem-vinda. Porém, ela está pouco abrangente. Eu concordo com o que você falou,
pelo menos nas partes que eu entendo, não sei nada de Loman, mas depois você fala sobre É a ela. lei que regulamenta. Sim. Você não tem a CLT quando você se Sim. emprega? Então você tem um monte de Alô. artigo que fala quais De são os seus férias, direitos, quais são como que você é admitido, qual é o tempo de férias que você tem. Não, sim. A lei orgânica da magistratura faz a mesma coisa para os juízes. O Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo faz a mesma coisa para todo mundo que não for militar. Não, essa E assim parte sucessivamente. eu- É a CLT dos do órgãos público. públicos. Isso. Sim. Não, é como você falou. Tá pegando só na base. E querendo ou não, eu não esperava menos desse tipo de gente, porque eles jamais vão se colocar numa situação de alguém que trabalha com possibilidade de ser mandado embora. Uhum. A falta de qualidade dos serviços públicos, prefeituras e coisas desse tipo, e ainda muitas irresponsabilidades que a gente consegue listar no nosso dia a dia, é pelo fato de que eles estão confortáveis, Sim. né? O próprio nome, estabilidade. Você está ali estável. Você não vai ter nenhum problema que vai te atingir. A hora que uma insatisfação conseguir afetar a sua estabilidade, você volta a trabalhar direito. E isso é um problema. Vamos dizer assim que isso é o problema crônico do nosso país, né? Eu vivo dizendo, por mim, não deu certo, manda embora. Eu já te falei daquele meu projetinho doido lá, um dia a gente conversa sobre ele aí. Não sei se vai estar nesse partido do bom senso aí, mas a gente conversa. É fazer alguma coisa, conseguir ter um jeito de tornar um manifesto, de falar, não, eu quero que esse funcionário público aqui seja demitido, independente se ele for chefe, departamento, se for a moça da limpeza, ou se for o patrão do departamento todo. Fala, não, eu quero esse cara demitido. Eu quero manifestar isso daí. A hora que eu conseguisse tornar isso mais tangível, seria muito bom. Ir para as ruas é bom, é válido, mas é muito abstrato. As pessoas ficam, que nem estava discutindo a quantidade de pessoas que estavam lá. Porque se foi 11 milhões de pessoas, alguém tem que se preocupar. Se foi 1 milhão, meio milhão... 0,5% da população brasileira, não é nada. Não faz nada. Mas a partir do momento que esse cara tá com a possibilidade de ser demitido por justa causa, perder toda a estabilidade, largar tudo, ele vai trabalhar direito. Uhum. Às vezes o problema não está na base. E essa lei só pega na base. Sim, infelizmente. Né? É aceitável? É um começo. Mas eu acho que para poder resolver ela de forma plena, não é eles que vão decidir isso. Uhum. Eu não vou advogar, eu sou o cara que cria as leis. Eu não vou criar leis que te prejudique. Que me prejudiquem. Eu sou cristão, eu vou falar. Na Bíblia tem isso. A Bíblia fala essa questão. Ela fala que ai dos que legislam em causa própria. Ai dos juízes que julgam em causa própria. Ela sabe da realidade desse tipo de liderança. A Bíblia não é um livro alienado. Ela está falando, a realidade das pessoas é isso. Pessoas com poder trabalham em causa própria. Uhum. Né? Houve momentos em que isso, na Bíblia, inclusive, gerou um problema? Sim. Um rapaz lá era um rei, chegou e falou, não, vou aumentar o imposto mais do que meu pai aumentou. Falou, beleza, dividiu o reino. Acabou, pronto. E ele não podia nem mais reclamar, né, depois do que aconteceu. A questão é que hoje em dia a gente tem um modelo democrático para poder falar, né, aquela falácia toda, poxa, o povo decide. Não. Mentira. Por meio de seus representantes eleitos. Por meio dos partidos dos representantes que são eleitos. Representantes. Né? Enfim. E vinham representar, né? Uhum. E a gente não se sente representado por quem a gente votou. Essa reforma administrativa é dinheiro jogado fora. É bem-vinda, porém ela tá atingindo incompleta. pouco. É né? incompleta. Isso. Quando ela chegar nos altos cargos, aí eu vou bater palma. Inclusive, eu não sei, foi alguém muito importante, alguma presidência de alguma entidade representativa da Judiciário, que falou que diminuir as férias dos juízes vai torná-los mais improdutivos. Pois é, você, cidadão, eu, cidadão comum, nós temos 90 dias de férias, 10 dias, 30 dias de férias. Eu já ia Eu buguei mandar currículo, completamente 90. aqui, né? O judiciário que tem 60 meses, 60 dias, eu tô muito ruim aqui com os dias. 30 dias de férias muito comum, tempo pra patrão. 60 dias de da Loman. Se você diminuir as férias e, portanto, torná-lo mais disponível para o poder público, vai torná-lo mais improdutivo. Essas alegações, elas são abstratas e, querendo ou não, sempre vai ter esse tipo de gente. E é esse o problema. Ele é corporativista, ele vai defender a dele. Vai defender a dele e mais, ele vai ter qualquer coisa.
Eu brinquei com meus amigos, uma vez falei uma frase do Caio Coppola, eles tiraram sarro porque na hora que eu escrevi Caio Corolla, mas a frase... Eu vi. Você viu esse vídeo. Mas essa frase é muito legal. Para Narciso, se não é espelho, não serve, não vale. Para o narcisista, é só o que lhe é conveniente. Né? E quando não é, a discussão se torna abstrata. Voto impresso, auditável, é lógico que a gente é a favor, por exemplo. É lógico, quanto mais eu puder tornar o processo confiável, melhor. Ah, não, vai piorar. Lógico que o cara está se defendendo. É lógico que é questionável a postura da pessoa que está sendo contra. R$1 bilhão. Se fizesse a reforma administrativa e atingisse o cargo de quem falou isso especificamente, dava para custear sem nenhum problema. Se tirasse a verba eleitoral já pagava as Fundo especial de financiamento de campanha. Olha lá, já pagava 2 vezes aí. Já pagava 2 vezes. Aí é uma discussão que o Congresso tem que enfrentar, que é o financiamento público ou financiamento privado, né? De campanhas eleitorais. Né? Hoje vige o público e, portanto, tem os fundos de campanha, que é um pouco absurdo, porque você financia a campanha até de quem você não apoia. Sim, e diga-se de passagem, durante a Covid, esse fundo, eles discutiram entre tirar esse fundo e falaram, não, deixa aí, o fundo é nosso, e eu vou usar para campanha. Tá vendo? Não é falta de dinheiro. É prioridades. Não, prioridade não, é falta de caráter mesmo. Né? Falta de caráter. É que eu não tenho como colocar isso no papel, que é falta de caráter. Tenho que falar que é falta de planejamento aí, falta de prioridade. Assim, ao invés de destinar para a riqueza de ABC, destinar aqui para aquilo que vai trazer resultado efetivo para o Brasil. Eu sou um Zé Ninguém, então eu posso falar porque ninguém vai me encontrar na rua. É falta de caráter mesmo, né? Mas, enfim. Relacionada à reforma administrativa, é isso que eu tinha a dizer. Gosto da proposta, porém ela não atinge quem faria a diferença. Né? Tô jogando um monte de estalinho quando eu podia fazer alguma coisa que realmente faria a diferença. Sim, né? sim. Anyway, o que a gente tem para falar agora dos partidos de centro? Os partidos de centro se unem para a uma próxima candidatura. eleição. Isso. Tá, é interessante porque na última eleição nós tínhamos muitos votos concentrados naquilo que a gente chama de extremos, né? E o resto pulverizado em inúmeros candidatos. Né? Existem muitos partidos que querem fazer a tal da terceira via. Como assim? Vamos falar daqui a pouco. Inclusive, acho que o tema está... Até o próximo e provavelmente o tema ali, está linkado muito entre um e outro. A pesquisa eleitoral que estão saindo, as pesquisas eleitorais que estão saindo, colocam Lula e Bolsonaro com 30% a 32%. Aí você tem praticamente 62% do eleitorado já. E o resto, os outros 30%, ficam pulverizados em diversos outros candidatos, quando esses 30% poderiam fazer frente a esses 2 que estão na frente. Então, a ideia é de criar uma terceira via. Sim. Já que muita gente não quer Bolsonaro e muita gente não quer Lula, o que a gente faz? Eleição 2018, vota nos outros. Porém, os outros são insignificantes, não conseguem ter força. Sim. Então, os partidos estão fazendo meio que uma proposta de aglutinar lideranças. Eu vou falar as partes bonitas aqui, tá? Mas todo mundo sabe que é tudo interesse. De desconsiderar, né, as divergências entre eles para criar uma terceira via democrática. Porque eles, pelo menos no discurso, entendem que são antidemocráticos os dois, Bolsonaro e Lula. É uma proposta inteligente até. Sim, né? sim, querendo ou não. Eleitoralmente falando, é inteligente, porque você deixa de pulverizar o voto e concentra. Né? E esse percentual aí que se diz não Lula e não Bolsonaro pode sim fazer uma boa diferença, inclusive levar um candidato para o segundo turno. Mas eu acho muito difícil aglutinar, porque nosso país tem mais de 30 partidos. Então imagina aí que não são os 30 partidos que lançam candidatos à presidência. O candidato à presidência tem que ser uma coisa mais robusta. Mas mesmo que sejam 2, 3, tem ego. Ninguém quer necessariamente deixar de ser a chapa ou cabeça de chapa por conta de uma união nacional. Né? Política tem muito ego. Os caras... a maior concentração de histriônicos no mundo é na parte de política. Palavra bonita. Minha psicóloga que me ensinou. Histriônico é uma psicopatia que a pessoa tem de ser, não é que ela quer, ela tem de ser o foco, a estrela.
Nossa, entendeu? nem psicólogo nisso não, Lúcia, depois a gente conversa, tá? Mas enfim, é aquela pessoa que tem que ser o raio de sol, entendeu? O alecrim dourado. Então imagina que o Ciro, o, o Dória, não sei se ele vai para a presidência ou não, saiu aqui o Datena para a presidência Sim, também. Eles vão querer ser independentes. sim. É natural que partidos pequenos se aglutinem para poder ter um pouco mais de expressividade. A Marina, né, que normalmente está lá sempre, Geraldo Alckmin. Parece, Enfim, são pessoas que vão se lançar, né? Ou pelo menos o partido deles vão lançar algumas candidaturas. Acho muito difícil, mas a ideia seria interessante, né? querendo ou não, eles estão se adaptando a um ambiente eleitoral que eles estão projetando, né? Uhum. A gente sabe que o ex-presidiário Lula vai se candidatar, né? O então presidente Bolsonaro também, e o partido não vai ficar só entre eles dois, né? Muitas outras pessoas vão querer fazer, porque tem gente, como você falou, que não aceita o Bolsonaro e tem gente que não aceita o Lula, então, e vão procurar uma terceira via. Fato. Ah, o grande problema dessas conversas são as pesquisas. Toda vez que você vê a palavra pesquisa, não importa se no campo científico ou aqueles datafolha lá que vai segundo na rua, me pergunto, eu me falo, né? Eu nunca fui consultado, Uhum. eu não conheço ninguém que foi consultado. Também não. A pesquisa parece estranha, porque não parece a sensação que eu tenho à minha volta, se bem que eu Uhum. sou local, sou bairrista, né? Sou do meu campo. Mas também tem a grande questão, que é uma coisa que eu já percebi, que pesquisa, eles têm, a parte mais importante da pesquisa não são os números, é o conceito. É como a pesquisa é elaborada e executada. Quando teve, na época da eleição passada, quando a gente teve que debater sobre a questão do Bolsonaro, o Bolsonaro estava aí e ele se tornou um foco do assunto, eu me lembro que lançaram uma pesquisa e falava das suas ideias. Ah, você é a favor de aborto, nananana, você acha que não sei o que da economia, nananana, e você escolhia as opções e ele falava, o seu candidato é esse. Sim, eu lembro desse quiz. Muitos dos meus amigos, muitas das pessoas à minha volta se assustavam com seus candidatos. Eu bati o olho na pesquisa e quando eu fui responder, eu percebi uma coisa. Nessas pesquisas, nas pesquisas que assim, aquelas pesquisas que o pessoal mandava pelo WhatsApp para você ver, né? Eu percebi uma coisa. A pesquisa já tomava a decisão para você. Ela não tinha, nas opções em que ela propunha, as escolhas de forma neutra e igualitárias. Ela não perguntava, você é a favor ou contra o aborto? Não, ela falava assim, você é a favor do aborto para a proteção da mãe ou você é contra o aborto? Entende? Há muitas É a pessoas... mesma coisa que eu perguntar para você. Você parou de roubar, Ivo? Se você responder que sim, você parte do pressuposto que você roubava. Se você falar que não, é aquela coisa que você não tem muito com... Você é a favor de proteger a mãe ou você não é? Você é contra? Entendeu? Aham. As pessoas fecharam as opções ao que está sendo escrito. Não chegaram a falar, peraí, não, eu sou contra o aborto, mas eu não sou contra a mãe. Entende? Uhum. Eu tenho outros pensamentos que não estão destacados aqui. E parece que as perguntas estão escolhendo essa opção. Aí eu São escolhi. pesquisas dirigidas para você. Exato, esse é o nome, pesquisas dirigidas. Sim. A grande questão é conseguir... A grande questão hoje em dia é questionar essas pesquisas. Sim, inclusive nas campanhas passadas tinha muita divergência entre os resultados de pesquisas e os resultados reais, né? Mas enfim, servem para a gente ter um norte, Sim. né? De saber pelo menos quem está capitaneando, né? Talvez não com o mesmo percentual, porque a realidade, como você falou, eu nunca fui questionado por uma pesquisa eleitoral e não conheço mesmo ninguém que tenha sido questionado, né? Que é estranho, porque se é para fazer a amostragem, a gente devia pegar um pouquinho de cada público. Mas enfim. Hoje é dia 19 de junho, pela grau de erro da Datafolha, Feliz Natal, né? Porque até é um meme que dizem que pela margem de erro da Datafolha eu sou o Brad Pitt. Mas enfim, eu já vi isso na internet. As pesquisas parece que só preenchem o ego do coitado que está precisando de um pouco claro, de também coisa, né? tem muita pessoa... Já me falaram isso, eu não sei como isso se operacionalizaria, mas já me falaram que tem gente que paga para estar na pesquisa,
né? Porque tem pesquisa que eles chamam de estimulada. Ó, dessas pessoas que você votaria no João, no Danilo ou no Marcelo? Aí o Marcelo nunca disputou nada, né? Mas pela primeira vez eu coloquei o Marcelo, o pessoal fala, não gosto do Danilo, não gosto do João, vou no Marcelo. E o Marcelo aparece com 30% das intenções. Eu falo, uai. E o pessoal nem conhece o Marcelo. Eu vi aqui Vem pra câmera aqui agora. O Marcelo tá ali, gravando a gente. Ó, só de exemplo, o Datena sempre vai para senador, né? E depois desiste. E para prefeito também ele tenta. Aí na pesquisa que tá aqui, ele aparece em terceiro lugar. Mas o cara nunca se candidatou, né? Mas isso chama pesquisa estimulada. Eu vou perguntar, Lula, Bolsonaro ou Datena? O pessoal olha e fala Datena. Mas às vezes o cara nem... Não vou falar que ele não tem intenção. Certamente alguém cavou, né? A colocá-lo. Você vê o Danilo Gentili também, colocaram ele nas campanhas, nas pesquisas. Enfim, hoje eu estava comentando contigo, tá difícil saber em quem acreditar, né? A internet trouxe pra gente o acesso à informação, mas qual informação? É tanta versão de um fato que você fica assim, realmente sem saber o que fazer. Antes das redes sociais, você tinha os jornais. Uhum. E o jornal, né, a gente hoje tem mais ou menos uma noção de qual é o viés deles, porque a gente conseguiu, o ambiente mudou um pouco e hoje a gente consegue ver, mas qual foi o grande divisor de água? Foi a rede social, porque a partir do momento que publicou-se a informação, as pessoas já publicavam com uma ideia, com um juízo de valores das notícias que eram passadas. E aí vinham os comentários. Alguns comentários não eram convenientes à conversa. Uhum. E aí vem a grande questão, que eu acho, né, eu não vou nem falar, mas enfim. Mas fala, não tem problema nenhum você falar. Eu acho que hoje em dia a situação é a seguinte, a gente vive um país de esquerda, nosso país se diz capitalista, mas ele tem uma alma muito forte, pesada no esquerdismo, no excesso de Estado, o Estado controlando tudo. E eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei disso. Eu duvido que alguém aqui dessa sala aqui gostava disso. De ter que pagar FGTS, INSS, e não receber nem metade disso. Quando sair demitido, você recebe 2 salários, 3 salários mínimos no mês. Mas a gente ficava quieto, porque achava que era a minoria, que aquilo que a gente via na TV, na política, correspondia ao pensamento local. Quando surgiu a rede social, todo mundo expressou sua opinião e falou, não, eu quero a prisão desse cara. Eu também. Ver que a nossa voz não ficou vazia, eu não sou o único a pensar aquilo, deu a identidade da direita hoje em dia. Uhum. A direita surgiu porque as redes sociais deram espaço para que as pessoas colocassem. E hoje, a coisa que eu mais vejo são redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, fecharem canais arbitrariamente. De repente, sem uma desculpa plausível. Eles não são capazes de falar, olha essa postagem aqui, por causa dessa postagem aqui, eu estou fechando esse canal. Entende? Tem essa dificuldade. E mesmo assim, graças a Deus, né, por misericórdia, a direita ela está tendo seu meio de combater, inclusive com as dificuldades dadas pelas redes sociais, porque elas são geralmente fintechs ali do Vale do Silício, coisas desse tipo, de lidar com um ambiente que lhe é inconveniente. Aproveitar que você é da informática e perguntar, já que tem tanta insatisfação com as redes sociais que estão postas, por que você acha que até hoje não criou uma rede social tipicamente de direita? Talvez a dificuldade da iniciativa privada, né? Já que tem público, tudo, a pessoa olha e fala, pô, aqui tem um nicho. Mas aí que tá. Como é que uma ideia desse tipo de empreendedorismo consegue ganhar força, visto que você já tem as principais redes sociais? Existem redes sociais de direita, grupos, movimentos e assim vai? Existem, eles são fortes. Né? Haja visto, por exemplo, aquele rapaz lá, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte ou Betim? Acho que é Belo Horizonte. Ele teve uns movimentos simples, é um rapaz, é jovem. Sim, novo. Novo. E ele começou com atitudes jovens, se manifestando na rede social, disso ganhou visibilidade e cresceu. Dá para criar uma rede social de esquerda? Dá. Mas a grande questão é que a gente não quer necessariamente uma rede social de esquerda. De direita. De direita ou de esquerda, né? Não interessa, eu mesmo não quero isso. Eu quero algum lugar em que eu tenha uma pessoa de opinião diferente
para poder debater e encontrar um Uhum. ponto em comum. Não só por causa do que você está escrevendo aqui no seu Partido do Bom Senso, mas... Sim, mas você acha que a empresa não pode ter... Porque já me falaram o seguinte, empresa que tem lado político, que é racista ou é isso, perde dinheiro, porque ela começa a nichar. ela ganha haters, né? Ela fica mais fechada. Isso. E a grande Não é uma decisão. Você acha que ela não pode ter lado? não tem problema ser lado. Mas a questão é que eu acho que ela recebe pouco apoio. Pouco apoio porque, assim, é como muita gente fala, a esquerda ela tem duas características. Ela é histérica e unida. E polimórfica. Seriam três coisas, né? Histérica, qualquer coisa grita. Black Lives Matter, não sei o quê. Ah, tá agredindo mulheres. Ah, é vítima. Eles gritam muito. Eles ganham espaço porque eles gritam muito. Eles fazem barulho. Segundo, eles são... Vou mudar, vou pro terceiro logo. Terceiro, eles são polimórficos. Eles têm atritos nas ideias deles, mas eles abrem a mão desses atritos nas ideias deles pela causa maior. Uhum. Né? Pela unidade. A unidade. E eles são unidos. Eles podem brigar, né? A pirâmide do poder. Aqui embaixo, eles são amigos. Para ocupar a presidência, eles se xingam. É aquele teatro das tesouras. Se xingam, se matam. Mas acabou essa briga, estão lá se conversando, distribuindo panfleto junto. Certo. Quando que a direita, que está começando agora, ela tem uma característica. Ela é metida besta. Ela nascendo agora, com seus direitos de conservadorismo, ela tem um pouco de narcisismo, fato, ninguém é perfeito, do tipo assim, se você não concorda 100% comigo, pode haver, eu não quero mais tanta identidade com você. De forma que ela não é tão unida, mas ela está se formando. Existe, graças a Deus, estão começando a amadurecer, está começando a surgir uma direita no Brasil. Né? Ela ainda está num momento mais embrionário. Uhum. E eu acho que ela está ganhando força porque ela representa um pensamento cultural muito nativo. Né? Eu e você mesmo somos bem diferentes nas nossas posições políticas, mas quanto à questão de falar, não, eu quero economia. Eu sou liberal na economia. Deixa, menos Estado para poder cobrar impostos, deixa a economia se coisar. Petrobras, dê suporte para que, poxa, se não deu certo por incompetência da empresa. Né? A gente é liberal na economia, por mais diferente que a gente seja. E agora a gente está sentindo um pouco mais isso. Eu sou contra todos esses tipos de impostos, visto que eu acho que eles são inúteis, só estão enchendo os cofres. E esse é o pensamento mais da direita. Enquanto a esquerda fala assim, não, mais impostos. De novo, cristão, mas como cristão eu vou falar, a própria Bíblia, na minha opinião, a própria Bíblia está escrito que quem é amigo de impostos sobrecarrega a terra. Né? Por que está dizendo isso? Não é porque ela está sendo fechada dizendo, imposto é errado. Não. Ela está dizendo que imposto tem que ter uma causa, tem que ter um benefício, tem que ter um serviço. Eu não importaria de pagar o imposto que eu pago se quando eu fosse para um hospital, meu hospital fosse um Albert Einstein. Uhum. Mas como? Sim. Né? No Brasil, infelizmente, serviços públicos em geral são bem precários. Mas né? todo serviço. Antes que o Marcelo me xingue, tudo tem a sua exceção, tá, Marcelo? Tá? Mas a regra, infelizmente, é de que você não consiga ir num Albert Einstein público. É que você não vá numa escola que seja igual ao Bandeirantes. São escolas um pouquinho piores. Infelizmente, a grande reclamação da população brasileira hoje é isso. Pago muito, pago um imposto Noruega e recebo um serviço público Brasil. Né? Eu fiz um exercício uma vez no papel sobre a eficiência do Estado. Meu Deus, gente. Dan, Você é formado em quê mesmo? engenharia. Meu Deus do céu. Ó, vou falar mais ou menos, tá? Hum. Você quer ter a empresa vai contratar um cara, Aham, ok? certo. Isso é um engenheiro falando, tá? Não é um político dizendo. Aí tem lá seus erros, Eu mas não sou enfim. político não, gente. Eu sou um advogado, não recebo salário público, nada. De pequenininho, ó, eu sou o irmão dele, de pequenininho eu me lembro dele lá na praça, lá da praia, falando, meu povo, minha pova, não me abandone, tá ligado? Eu me lembro dessa época aí. Eu pensava que era um delírio meu, mas é verdade. Não, eu sempre gostei de político, mas eu não sou político. Não, tudo bem, mas vamos lá. Eu vou falar esse cálculo Tá? Só pra, antes que os haters venham, Não é o político, dinheiro não. que eu ganho é eu. Não, ele é da iniciativa privada, gente. Eu tenho certeza disso, tá? Eu fiscalizo ele, relaxa. Vai na minha que você passa de ano. Mas o exercício é o seguinte: pensa assim, ó, você tem uma empresa, você vai contratar uma pessoa. O salário desse cara é R$2.000. Uhum.
Quanto que esse cara vai custar para a empresa? Acho que uns 4 mil. 4 mil. Mas vai para a mão dele, 2. Uhum. 2 mil ali já é imposto e já é um monte de coisa. Ok? Uhum. Aí vai desses 2 mil de salário líquido para ele, vai 60%. Sim. Que daria de 2 mil, 1.200? um pouco mais, deixa eu ver. Um pouco mais, né? 2.000? 2.000,60. 1.200, isso. 1.200 Tá reais. melhor de conta do que eu. Mas enfim. Percentual advogado tem que saber na ponta da língua. É, verdade. Beleza, tá com 1.200 lá na mão para poder pagar todas as suas contas. Qualquer coisa que você compre hoje em dia, 50% já é imposto. 50% já é imposto. Ou seja, de 1.200 a 600. 600 reais. Ok? Desses 600 reais que você recebe, ainda tem imposto de renda e várias outras coisas. Por isso que o pessoal fala assim, a partir de abril, maio, você já está conseguindo usar o seu É o salário. seu salário de verdade. Sim, mas vamos fechar nos 600, ok? É 600 reais o dinheiro que uma pessoa de 2 mil reais consegue utilizar por aí de serviços e coisas desse tipo. E ainda mais, tem que pagar o plano de saúde, a escola, a condução, coisas desse tipo, que é o Estado que tem que gerenciar com o meu imposto. Mas, enfim, desses 600 contos, se eu dividir pelos 4 mil que a empresa está investindo em para mim, descobrir o percentual. 15%. 15%. E você não aprova 15% de eficácia, vamos dizer assim, do Estado, por algo que você não está aprovando. Você não aprova a sua saúde, porque você vai num hospital muito ruim, e desses 1.200 você vai ter que pagar o plano de saúde, mais ou menos, para poder coisar, porque saúde é caro. Uhum. Você não aprova a segurança, tá todo mundo lá correndo atrás do Lázaro lá, e você questiona muita coisa. Aliás, que loucura, né, gente? Que loucura. Loucura, loucura, loucura. Tem muita gente que tá falando aí que tem até sobrenatural, gente, com o caso Lázaro, porque tá tão estranho. As Forças Armadas Brasileiras, se não me engano, tem curso de Amazonas, né? E Caatinga, Tatinho. né? Põe esse povo pra procurar esse cara. Eu já falei, para mim o problema é político. É a polícia tendo que tomar cuidado com todos os protocolos para poder pegar esse cara para o juiz não soltar. E fora a publicidade que esse caso criou. Sei lá, se Né? o juiz soltar, a população se revolta. Não sei não se vai ser tão fácil. 15% de eficácia monetária. Uhum. Sim, o Estado brasileiro, ele é pesado. Mas a gente tava falando de quê, meu jovem? A gente estava falando de reforma administrativa, pesquisa eleitoral, e percebeu o tamanho da coisa, Meu Deus, né? a gente tava falando de pesquisa eleitoral, tá? Que ano que vem nós temos eleições, tá? Não, mas a gente quer alguém que resolva isso. Aham. A gente quer alguém que resolva isso. Quando você votou no governador, eu defendi o governador atual, há um tempo atrás, por muito tempo, mas o cara, ele depois se revelou. Ele é um oportunista. E esse é o problema da gente. É excesso de oportunista, e eu já falei. O meu problema é que eu tenho que ficar mais 4 anos com esse cara. E para eu poder tirar ele de lá, é um sacrifício, eu tenho que sangrar. Essa no reforma Brasil nós não administrativa, temos eleição... recall político. Não tem o quê? Recall. É. Não cometeu nenhum crime, mas a administração tá muito parca, tá muito Sim. lamentável, né? Você teria como pegar a assinatura nos Estados Unidos, se não me engano, tem. Você pega uma quantidade específica de eleitores, vai, tipo 30%. Tô chutando, é completamente freestyle aqui, mas só para dar um exemplo. Você pega 30% do eleitorado. Ou seja, uma boa parte da população não está feliz com o que você está fazendo. Aí abre um processo de validação do seu governo, do seu mandato, entendeu? Tipo, população, ele merece continuar, não cometeu nenhum crime, não tô falando que ele... Sim. Não, sim. mas a administração é isso que a dela é gente quer. porca, é aquela coisa marcha lenta. No Brasil a gente não tem, a pessoa só sai, como foi o caso da Dilma, do Collor, do Witzel, é quando você comete algum crime de responsabilidade, ou seja, você passou muito dos limites. Mas para aquela pessoa que é marcha lenta, realmente a gente não tem nenhuma possibilidade de tirar só daqui a 4 anos ou morte natural, se Deus permitir. Né? É isso. Nós temos aí também uma coisa que é muito relacionada com eleições, que é o Ministério Público pedindo multa a Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada. Se eu não me engano, ele estava no Pará dando títulos de posse de propriedade
para algumas casas, para algumas pessoas, e falou que é melhor já ir se acostumando, né? Que é mais ou menos o mote da campanha dele. Aí o Ministério Público quer uma multa por campanha antecipada. Dois assuntos aqui. Primeiro, falar de campanha antecipada é muito, muito problemático. Por quê? Políticos são pré-candidatos por excelência. Qualquer coisa que o político fizer, ele tá... Quando o cara faz um bom governo, ou ele promove o governo, ele está fazendo, já garantindo a reeleição dele, né? A todo instante. É muito complexo que a gente tem que saber o seguinte, quando é que passa do limite? Né? Porque imagina, eu perdi a eleição, mas eu continuo dando opinião. O político fala, né? Parlamentares, políticos dão opiniões. Eu já estou fazendo pré-candidatura? Né? É uma questão problemática. Até porque o TSE tem uma regra do que não pode fazer na campanha. Ok. Né? Porque aí você já é candidato. Aí agora tá falando o seguinte, eu não, mas tem muita gente defendendo que pegue essas mesmas regras e se aplique na pré-campanha. Não existe pré-campanha. Você existe, eu sou eu. Aí, em determinado momento, o partido me seleciona como candidato. Aí existe a candidatura. Até porque eu posso estar falando aqui e nem ser candidato. Então, que pré-campanha que eu estou fazendo? Nenhuma. Eu estou existindo e dando opinião. Né? Então, é uma questão muito problemática. Porque você está inovando. E qual o problema de inovar? Pelo menos você aprende na faculdade de Direito que penalidade você não analisa analogicamente. O que isso quer dizer? Excelente. Penalidade é o que está escrito na lei e ponto final. O que é analogia? Você não tem a lei falando, mas você tem um outro artigo aqui que fala parecido com aquilo. E princípio parecido. Isso, é um princípio. Aí no civil você acaba falando, olha, por princípio, o artigo X ali você consegue aplicar aqui, portanto, isso é analogia. No penal não existe isso, porque é penalidade. Penalidade é algo grave. Você não pode sair esticando a corda, né? Ou o Congresso se junta lá e fala, olha, vamos regulamentar a pré-campanha, ou não existe a pré-campanha e nada pode ser punido, né? Isso é uma discussão filosófica que eu estou falando aqui para vocês. Isso, né? Porque o Brasil também tem aquele modelo alemão, né? Que é tudo, segundo eles, garantido por lei. Ou seja, se não está na lei, está livre, não tem problema, coisa desse tipo. O princípio da legalidade. Se você não tem proibição, você pode fazer, né? Então, o fato, vamos dizer assim, que o Ciro tá aí fazendo discurso, fazendo entrevista para lá e para cá. O Lula tá também aí fazendo live, articulando, ele tá fazendo pré-campanha? Lógico que está. Sim, ele tá se garantindo como candidato, né? E aí vai colocar multa por ele? O Amoedo, ele aceitou o convite para ser pré-candidato à eleição. Ele desistiu, mas anunciou que aceitou o convite para ser pré-candidato à presidência da República. Então, também todas as ações dele vai ficar sob a lupa ali, né? Tem essa questão, não existe pré-campanha. Existe a campanha e existe um intervalo. E todo político, nesse intervalo, vai fazer política. Sim. É claro, excessos devem ser tolhidos. Aí compete ao MP aí. Mas, na minha opinião, não existe. Qualquer ação do presidente da República está pavimentando a estrada dele para a reeleição. Qualquer ação do Lula, ele está pavimentando a estrada dele para a eleição. E assim com qualquer outro. A regra de eleição vale para o período eleitoral, até que outra lei assim seja editada para regulamentar a pré-campanha. O que um político pode ou não fazer entre os períodos. Enquanto isso não acontecer, artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Em questão restrita ao ato do MP, eu penso em um texto de Provérbios que diz que 2 pesos e 2 medidas são algo abominável a Deus. Uhum. Né? A primeira parte, né, a explicação do texto. O texto está dizendo que aquele que usa medidas conforme lhe convém, vou comprar, então usa um peso mais pesado para ficar mais leve. Eu vou vender, então usa um peso mais leve para ficar mais caro. Ou seja, 2 tipos de peso para 2 tipos de medidas são coisas abomináveis. Esse tipo de injustiça é abominável a Deus.
Vamos dizer que, tirando Deus à parte, ainda tem a questão do bom senso. Cara, que coisa abominável ter dois sensos, né? Aí você mesmo falou, o Ciro tá aí tentando já começar a gritar alto. Ô, gente, tô aqui na área. O Lula tá aí já falando, eu vou pegar o Bolsonaro. E querendo ou não, né, um faz praticamente campanha pro outro. O Bolsonaro fala, olha o Eles se Lula. alimentam. Eles se alimentam, né? Mas o grande problema do MP é não conseguir falar assim, ó, vem cá, todo mundo. Lula, Ciro, Bolsonaro, todo mundo aí, vem cá. Seguinte, todo mundo aqui multado. Todo mundo aqui, nem que seja individualmente, mas que o chamado, entendeu? Visto que todo o histórico político atual, do atual governo, foi marcado por diversas tentativas de adultério, vamos dizer assim, sabotagem, na minha opinião. Eu vejo muitas tentativas, muita ideologia combatendo, tudo que ele faz dá errado, não sei o quê, e fica aquela... Ou seja, você vê um combate e sabotagem muito intenso, e sempre com o mesmo pessoa como alvo, eu falo, poxa, é militância. Eu já não dou credibilidade. Por outro lado, eu não espero nada da oposição, senão ser oposto ao que está aí. Mas é uma coisa ser oposto pela ideia. Ó, ele é a favor disso, tal, tá errado. Agora, outra coisa é ficar tentando achar instrumentos na lei para poder invalidar as suas atitudes. E aí vem outras coisas que a Bíblia também condena. Você reprovar algo que você pratica. Né? O nosso país, ele é um país de vamos dizer assim, simpatia cristã. Né? Foi fundado nos princípios cristãos, foi crescido sobre princípios cristãos. Tem simpatia, né? Hoje em dia, antigamente tinha o católico não praticante, hoje em dia tem o evangélico não praticante e outros tipos mais de aberração, mas a questão é que o cristianismo ele dita um pouco da questão moral e cultural do nosso país, a tal ponto de a gente naturalmente achar errado alguém que executa aquilo que reprova. E só reprovar quando é o outro que faz. Certo. Por isso que eu olho essa atitude do MP e falo, peraí, questionável. Se pegasse todo mundo... toca o barco. Eu discordo de pegar todo mundo, não tinha que pegar ninguém. Por conta daquilo que eu falei. Não existe pré-campanha. Só por isso. Sim, não, mas o que eu tô querendo dizer é assim, ou pega todo mundo, sim, ou não pega ninguém. No meu caso aqui, eu prefiro que não pega ninguém, porque não existe pré-campanha. Tudo bem. Existe campanha e existe o interregno aí, o intervalo. Políticos fazem política. Vão fazer discurso, vão gritar, vão querer se promover. Não espero nada além disso. Né? Só lembrando que o MP pede, é um juiz que decide, tá? Isso aí não quer dizer que o Bolsonaro foi multado, tá? Mesmo assim, o juiz... Eu não tô confiando mais nem no juiz. Tá complicado viver no Brasil ultimamente. Não, para o mundo que eu quero descer, né? Né? Ultimamente, nossos representantes aí, eleitos ou não, estão com uma qualidade baixa. Mas... eu, sinceramente, pode me chamar de idealista, mas eu tenho esperança de que as coisas melhorem. Né? Pelo menos a gente fazendo aqui aos pouquinhos, contribuindo com informação, né? E esclarecendo. Aí o que você vai fazer com isso aí depois é outra coisa. Sim, né? sim. Mas é isso. Tem isso. mais coisa aí, Ivo? Não. Tem alguma notícia que você queira falar? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão do voto impresso, Dan. O voto... teve gente que não assistiu o vídeo, você percebeu, né? Desculpa. Teve gente que não percebeu o vídeo aqui, não viu o vídeo. Bem, eu falei sobre voto impresso. Não, vou... Aliás, Rafa, o Felipe, deixa aí no card aqui o vídeo que eu vou falar aqui. No vídeo que eu falei se o Bolsonaro é genocida ou não, inclusive. Que é um vídeo... Então, eu falei do voto impresso ali. Então, mas como é que eu vou dizer? É lógico que ninguém é contra tornar mais... Falei aqui, ó. Não, esse aqui é outro voto. Outro voto. Bolsonaro é genocida? Interrogação. Foi nesse vídeo aqui que eu falei sobre isso. Mas vamos lá esclarecer. Tá, né? Ok. Quais são as afirmações mais válidas contrárias a estabelecimento, a instalação do sistema de voto impresso auditado? Custo. Ok. Inexistência de... como eles chamam? De indício de fraude. Ok. Então, se não existe fraude e se aplicar vai ficar caro, por que colocar uma impressorinha? Essa é a justificativa, não tem porquê. E tem gente que diz que é um retrocesso tecnológico. Né? Primeiro, já falei tudo que eu falei agora, já falei no vídeo lá do Bolsonaro é genocida? Interrogação.
Lá eu falei sobre isso. Mas vamos lá, repetir. Primeiro, não é voto em papel. Você não Sim. vai votar na cédula X e Você depositar digita, numa ele urna. imprime. Você digita, imprime, bateu um com o outro, eu coloco na urna, porque se tiver alguma alegação de fraude, você precisar auditar, você consegue comparar. Olha, o boletim de urna deu 10 votos para o João. Eu achei 10 papeizinhos para o João. Não tem o que fazer, né? Hoje, eu já fui mesário e sai lá um boletim a zerésima, que não tem voto para ninguém. E depois, quando você termina, aparece lá os votos de quem foram votados. Você é programador, Ivo. Sim. Você sabe, a impressora imprime o que manda ela imprimir, Exato. né? Então, desculpa, pode ser os melhores certificados do mundo. É muito que isso- abstrato. Não, mas... É muito abstrato para a população comum, entendeu? Deixa eu Então, fazer- só... Tá. Você me perguntou a minha opinião? Desculpa. Eu não sou... Não, só para esclarecer aqui. Sim. Não sou contra, não. Eu não vou pegar a bandeira lá e ficar na rua lá, voto impresso. Eu não vou ficar esse partidarismo aí. Mas se tiver, não tem problema. Ah, vai custar. De novo, dá uma reforma administrativa aqui nos altos escalões, inclusive no salário do Luiz Roberto Barroso, que reclamou disso, você vai ver como vai ter dinheiro para fazer eleições, no plural. A grande questão, pelo menos que eu vejo, porque agora sim, você está falando de sistemas, de graças a Deus, um pouco de sistemas eu conheço, é essa questão realmente científica de questionabilidade. Ah, teve tanto que imprimiu, o cara vê, tem muita gente que não vê, coisas desse tipo. Quanto a essa questão de questionabilidade, a gente consegue tratar isso, ok? Por exemplo, como é que eu vou dizer? Quando você vai fazer uma transação bancária e deposita uma quantia qualquer na sua conta, 2 grupos certificam que você está com aquele dinheiro, a princípio. Um é a instituição financeira, é o seu banco, e o outro é o Banco Central, que grava a transação. Certo. Ok? Então, eu posso dizer que tem 2 grupos que testificam o seu saldo. Independentes e sem interesse entre um e outro. Isso. E se no momento do voto eu conseguisse ter mais instituições? O que acontece hoje em dia é, por exemplo, eu já mexi com criptomoedas, né? E uma característica nativa das criptomoedas, de qualquer tipo que seja, é que o seu certificado, vamos dizer assim, o testemunho da transação, ele é descentralizado. Não tem um banco central. É o tal do blockchain? O blockchain. Uhum. Então, o que eles fazem? Você pega 6, 10, 20, quanto mais melhor, pessoas, grupos, empresas, computadores, que falam, olha, realmente essa Transação aconteceu. essa transação aconteceu. E a partir do momento em que uma transação é reportada na internet e ela não é testemunhada como auditada pelo restante do grupo de blockchains, automaticamente aquela instituição é deletada. Mas aí também não ficaria muito intangível para a população? Porque ia sair lá o TSE e o blockchain falaram que tá certo o resultado. Ou falaram, ó... Aí você acredita ou acredita? Entendeu? E aí vem junto com o voto impresso. O que eu estou dizendo é que quanto mais informações para poder verificar e bater, melhor. Ah, sim. Quanto mais transparente for, Sim. melhor. Desde que não viole o sigilo do voto. Outra coisa que eu também sou contra, Dan. O quê? O O sigilo do voto? sigilo impetrável. Ou seja, eu posso escolher se eu quiser manifestar, falar, não, eu votei nesse cara. Não, mas você pode manifestar o seu voto. O sigilo quer dizer que eu não posso forçar você a dizer. Tudo bem, concordo com isso. Entendeu? Mas aí que tá, é a forma com que a coisa acontece. Ah, eu quero falar, votei em X. Tá bom. Não, mas e se eu quisesse que tornasse público isso? Falasse, quem foi que votou nesse cara? E tá lá, o pessoal falou, não, fui eu que votei, fui eu que votei, fui eu que votei, fui eu Mas que pra que votei. você faria isso? Porque aí, por exemplo, vem cá, você votou nesse cara? Votei. Confirma, porque a grande questão que a gente está discutindo é a questão se esse voto, se essa quantidade, se essa quantificação foi realmente aconteceu. Tá, agora vamos dizer o seguinte. Vamos lá. Fui eleito. Manda. Pega pra mim aí quem não votou em mim. O TSE não tem... Já entendeu pra onde eu quero chegar, né? Já entendi. Manda a Receita devassar as contas dessas pessoas. Ok. Acha qualquer problema. Pronto. O sigilo tem justamente essa ideia. Eu tô colocando uma consequência aqui Não, tudo formal, fiscal, mas imagina que eu seja um ditador doido e fala, mata. Essa ideia, no passado, a gente tinha os coronéis lá Sim, que mandava votar no João, tem que votar no João. Se o João não ganhasse, metade do vilarejo morria. Não, isso A ideia de ser sigiloso é isso. eu É entendo. garantir a sua segurança.
Ah, eu quero falar que eu votei no X. Tudo bem. Do mesmo jeito... Mas eu não quero falar. Tudo bem também. Não estou dizendo que você vai ser obrigado a Entendeu? falar. Eu tô O dizendo... problema é que quando você identifica, você põe um alvo na cabeça das pessoas. É difícil pôr um alvo na cabeça de muita gente. Não é não. Não é não. Pensa aí que o Estado tem muito poder. Se ele quiser, ele... Não, a gente não pode dar tanto poder pro Estado. Eu concordo Eu com discordo você. nessa parte aí de identificar. Não. Tendo um controle, é que nem a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela coloca que você tem que ser identificável, não identificado, mais ou menos. Se não me engano, é essa a ideia. Eu preciso individualizar, essa é a palavra, individualizável, não individualizado. Eu preciso saber que essa persona, chamada JIMS, que eu não vou falar quem é, tem essa e essas características, mas eu nunca vou poder falar que esse dado é do João. É a mesma coisa. Tinham 39 votos, tem 39 papeizinhos, mas eu não posso saber quem foram esses 39 eleitores, porque pode ter represália. E se eu chamasse as pessoas que votaram e falar, vocês confirmam para mim, por favor? Mesmo que eu não veja. Vai para a salinha, vai estar lá mostrando para você. Não precisa ir tanto assim. Isso. Assim. Vai lá para a salinha, vai mostrar o seu voto, você confirma se foi Eu ele não ou estou entendendo o seguinte, para quê? Para evitar fraude, para lidar com a fraude. Então o voto impresso já também não é suficiente. Eu não vou confiar 100% em nenhum sistema, Dan. Você mesmo falou... Se for assim, se for desse jeito, em algum momento você tem que confiar. É a mesma coisa da vacina. Eu não sou especialista em vacina. Eu vou ter que botar a minha mão, a minha vida na mão de alguém que coloquei, testou. Ó, eu não acredito em teoria da conspiração porque nunca tem prova. Mas há muito tempo eu ouvi que tinha um grupo aí que ia reduzir a população mundial. Aí do nada acontece uma pandemia e umas vacinas, você olha e fala, eita, pode ser que eu vá morrer. Não sei. Só vou descobrir isso no futuro. Mas eu não sou especialista, eu vou ter que acreditar neles. É a mesma coisa aqui. Não sou especialista nessa área. Em algum momento eu vou ter que falar, tá, até onde eu pude, a minha desconfiança me fez tomar as medidas de precaução. Daqui em diante, eu não tenho mais como ir. Eu entendo isso. É a mesma coisa. Em algum momento você vai ter que parar, porque senão, qual vai ser o sistema perfeito? A câmera aqui, eu... Pronto, vai ser o único sistema possível para não ter nenhuma fraude e olhe lá. Principalmente com tecnologia, que você sabe que no futuro vai estar tudo muito doido aí com deepfake. Deus ajude. Né? Eu entendo você. Em algum momento você vai ter que parar e falar, tudo bem, esse é o sistema não ideal, mas é o, A gente pode fazer. o mais eficiente que a gente conseguiu chegar. Que bom que cresça, tomara que Tá. cresça. Eu não vou pegar o cartazinho lá, voto impresso, mas se vier realmente eu não vejo com maus olhos não. É que a questão para poder vencer uma parte do processo é outra, vamos dizer assim, né? Você está utilizando, por exemplo, você criou um sistema eletrônico lá que já faz a contabilidade. Beleza, não acredito. Tá bom, vamos ver o papelzinho. Beleza, não acredito. Beleza, e aí? Tá. Muita gente vai falar isso, é que é um passo para trás e no final das contas sempre vai ter um pano para manga. Mas eu acredito que com isso daí você meio que estanca, né? Pelo menos a maioria das reclamações. E eu, no interregno da gravação desse vídeo do Bolsonaro é genocida ou não, e nesse, eu vi que a proposta de voto impresso primordialmente era do PDT, do partido do Ciro. Porque, se não me engano, todo mundo, eu também, na hora que eu ouvi, falei, quê? Olha o golpe, olha o golpe. O Leonel Brizola, ele contestou uma eleição, se não me engano, para governador do Rio Grande do Sul. Posso estar falando a maior besteira, não sei qual estado que o Brizola é. Ele já é um cara antigo aí, né? Mas, se não me engano, era do Rio Grande do Sul. E ele perdeu, e ele estava contestando. E, se não me engano, foi alguma coisa tipo assim, fazer o quê? Né? Assim. Então, não é a proposta do Bolsonaro. Talvez ele pegou para si e tá apoiando aí. Mas você vê, né? Eu já vi documentários que afirmam que, na época, na primeira eleição do Lula, os únicos que foram lá auditar foram o pessoal do PT. Eu me lembro de um documentário que falava isso. Por isso que eu fico cabreiro com todo o processo. Sim. Todo o processo. Não existe sistema 100% seguro. Não existe. Ponto. Mas só um partido fazer auditoria?
Não sei, eu acredito que aí teve... Se foi desse jeito, certamente tem alguma irregularidade. Porque a lei eleitoral faculta todos os partidos colocarem fiscais. Sim. E eu acho muito difícil os partidos antagonistas não colocarem ninguém como fiscal. Tá? E se houve um impedimento, teriam que denunciar o golpe de início. Enfim, por isso que eu digo, tem muita teoria e muita coisa que hoje as informações chegam de tudo quanto que é lado e você fala, meu Deus, eu não sei em quem. Até porque não vejo nenhum problema de você ter partido, você ser partidário. Sim. Desde que você assuma. Sim. Porque aí eu sei, olha, se eu vejo o 247, Brasil 247, eu já sei que é um jornal mais à esquerda. Então, quando eu leio, eu tenho uma ressalva. Se você vê o Terça Livre, você sabe que é um jornal mais bolsonarista. Então, Sim. quando você lê, também você tem a ressalva. O problema é que Sim. tem um pessoal que está no meio do caminho e você nunca sabe o que vem no meio do caminho e você fica assim... Se você não lê, você não fica informado. Se você lê, você fica mal informado. Tempos. Nisso eu ainda... Mais uma da Bíblia, gente. Quem não está comigo está contra mim. Uhum. Não existe em cima do muro. Tá complicado. Tá complicado. Sempre foi. Aham. Sempre foi. Sempre foi. É isso, Ivo. É isso, Dan. Eu já estourei o tempo aqui, já estão querendo a minha cabeça. Tá? A minha é mais alta, então pega a dele. Mais fácil aí. Ivo, obrigado por ter aceitado o convite, Foi tá? um De ter prazer. vindo aqui. Que bom que discutiu, rendeu bastante, gostei, tá? Vai sair no dia 23 do seu aniversário, fica aí com o meu presente. Meu presente de aniversário vai ser passar vergonha em público. É nada, depois de 2 vídeos passando vergonha, você acostuma. Você até gosta, é legal. Você tá andando na rua, você tem alguém olhando assim pra você. É, você? Um dia a gente chega nesse grau de disposição, mas por enquanto eu tenho que pedir sempre no final do vídeo para a pessoa se inscrever, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu curtir, ativa o sininho, que quando você coloca em inscrever aparece um sininho. Aquele sininho ali é importante porque você recebe uma notificação no seu celular que um vídeo novo foi pro canal. Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário aqui embaixo, a gente falou de um monte de assunto polêmico, então deixa a sua opinião aqui, sempre dá pano pra manga. Eu só vou pedir uma coisa, respeito e bom senso com a opinião alheia, tá bom? Ivo, de verdade, obrigado por ter aceitado o convite de novo. Quando você quiser, a casa tá aberta aqui para te ouvir, tá bom? Obrigado, Dan. Obrigado, Dan. Obrigado a equipe toda que está aí, que é só o Marcelo também. Hoje é sábado, então a gente tá com a equipe reduzida. É. Mas obrigado, Marcelo, por estar aqui dando apoio pra gente. Obrigado a você também que nos assiste. Curte e compartilhe o canal. O partido é uma tentativa de conseguir achar um bom senso. Isso. Pra... Você falou aí, o partido é um partido fictício, tá, gente? É um partido fictício. Não é um partido, a gente não Ele- sou presidente de partido, nada disso. Não é, não. É só uma desculpa para poder falar de política, que é uma coisa que eu gosto muito. Sim, ele gosta bastante de falar de política e ele gosta dessa união, né, das coisas, né, de colocar as ideias em Isso. conflito para poder achar uma harmonia. É isso, gente. Obrigado de verdade por ter acompanhado a gente. Assim foi um vídeo mais longo, mas que rendeu. Foi legal, tá bom? A gente faz com muito carinho para vocês terem informações de qualidade e poder exercer a sua cidadania da forma mais correta possível. Muito obrigado, gente. Até um próximo vídeo. Até mais, até mais.